Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, minha irmã? Mais um devocional. Espero também que seja mais um devocional seu. O devocional é um tempo de estarmos com o Senhor e todos os dias você deve fazer o seu devocional. Eu queria compartilhar o que o Senhor falou ao meu coração. Versículo bíblico de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Hoje eu queria compartilhar com você uma palavra sobre santidade. Daí você, olhando para o versículo, se pergunta: mas eu não vi a expressão santidade, santo ou santificação no versículo. Tudo bem, mas a parte final do versículo diz assim: operai a vossa salvação com temor e tremor. Ora, qual a melhor forma ou a única forma de operar essa salvação com temor e tremor, senão pela santidade? Esse temor e tremor é a reverência, é a humildade, a consagração que você tem diante de um Deus grande, diante de um Deus maravilhoso. E essa salvação só é desenvolvida com temor e tremor a partir da santidade. E eu queria compartilhar algumas verdades com você. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre a santificação é que ela não é um ato isolado de Deus. Quando o Senhor te chama, Ele não apenas promove a santificação, mas Ele também te justifica, Ele te purifica e outros tantos processos. A santificação também não é um poder de Deus apenas como o Senhor lançando a um robô. Deus não lança a santidade sobre você para que você viva como um robô programado para fazer determinadas coisas. A santificação é um processo cooperativo. E sobre isso, eu gostaria de ler o versículo de Hebreus, que fala assim: tanto que santifica, quanto os que são santificados, são todos de um só. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Ou seja, é o Senhor quem te santifica, mas é o Senhor também que te dá as formas para você se santificar. Por isso, no versículo de Filipenses, você precisa desenvolver essa santificação com temor e tremor. Do ponto de vista de Deus, essa santificação é o próprio Senhor operando em nós, mudando a nossa natureza, desenvolvendo a nossa fé e desenvolvendo também a nossa santidade. Mas entenda uma coisa: essa santificação que o Senhor opera em nós também, de alguma forma, tem a nossa responsabilidade, como eu bem já falei. E essa responsabilidade, ela existe quando nós aprendemos do Senhor a como viver uma vida reta, justa e íntegra. E a partir daí, nós conseguiremos viver em santidade. Mas eu volto a ressaltar: não pelas nossas próprias forças, não pelo nosso próprio jeito. Lembra do versículo de Hebreus? É o Senhor quem dá tanto o que santifica, quanto os que são santificados. Eu me lembro muito dos fariseus que queriam ser santos da forma como eles achavam que deveriam ser santos. E interessante que o que eles mais gostavam de fazer era de praticar a lei, mas praticavam a lei de forma errada, achando eles que estavam ali se santificando. Mas o próprio Jesus Cristo, com a sua própria vida, mostrou a eles e mostrou a todos nós, e tem mostrado ainda hoje, como é a forma certa de se santificar. E para deixar bem claro sobre a santificação, eu gostaria de ressaltar que você não pode confundir a santificação com, por exemplo, alguns processos que são homens que fazem e não o próprio Deus. Eu posso dizer aqui, por exemplo, a beatificação, que é quando homens honram ao outro, homens com o nome de santos, seja pela vida, seja por alguma coisa que disseram ou por alguma outra coisa qualquer. Não se trata disso. Lembre-se, a santificação tem a ver único e exclusivo com o Senhor. É Ele quem nos santifica, é Ele quem nos dá os meios, é Ele quem opera em nós.
Onde nós entramos? Justamente nessa cooperação, justamente levando essa santidade de alguma forma. E os meios pelos quais o Senhor nos dá? Tem a sua palavra, tem a oração, tem a comunhão com os santos. A partir de tudo isso, você vai desenvolvendo esse processo, mas é o Senhor quem vai operando, é o Senhor quem vai te direcionando. Então, viva uma vida reta, viva uma vida justa, íntegra, que é o Senhor quem vai te santificar cada vez mais. Não como os fariseus, que tentavam a toda forma, de todo jeito, serem santos, simplesmente por praticarem, aplicarem a lei de uma forma errada. Não é dessa forma. É o Senhor quem te direciona. E o próprio Jesus Cristo, com a sua vida, Ele nos deu a melhor forma de se santificar. Ele foi o homem mais santo que passou por essa terra. E Ele é o nosso maior exemplo e a Bíblia toda fala sobre Ele. Então, essa santidade, você não está perdida em pensar como ser santo. A própria palavra e o próprio Jesus Cristo, Ele nos mostra isso. Ainda que saibamos que os nossos passos são guiados pelo Senhor, foque no processo de santificação, para que você não seja, essa expressão não existe, gente, eu vou falar e vou explicar por que ela não existe, para que você não seja um crente carnal. Na verdade, não existe crente carnal, todo crente é espiritual, todo crente é santo. E eu queria só usar essa expressão, que é uma expressão muito popular e tem se popularizado cada vez mais, para dizer uma pessoa que está na igreja servindo a Deus e ao mesmo tempo está servindo ao mundo. Isso não existe, viu, gente? Não existe crente carnal. O crente, ele é espiritual. O crente, ele é de Deus. Não existe santidade carnal, não existe meia santidade. Outra coisa que também não existe é quando você peca, você feriu 30% da santidade, 40% da justificação e outros 20% da purificação e sei lá quantos por cento de outros processos. Não. Se você pecou, você está ferindo todos esses processos. Lembre-se então a importância de você ser santo. Lembre-se de uma coisa, e é essa coisa que eu vou fazer agora no devocional. Sempre aplique aquilo que o Senhor te fala em um contexto social. Sempre aplique na sua vivência, no seu trabalho, na escola, na faculdade, na sua casa, na igreja, tá bom? E aplicando um pouco daquilo que o Senhor falou no meu coração, eu queria compartilhar com você uma meditação. Já pensou se todos os segmentos da sociedade vivesse em santidade? Olha o que alguns versículos falam sobre santidade, sobre o poder que há em ser santo. Olha que coisa tremenda. Capítulo 7 de 1 Coríntios diz assim: o marido descrente é santificado por meio do cônjuge santo e até mesmo seus filhos. Olha que coisa maravilhosa. Você, meu irmão, minha irmã, de repente tem um cônjuge que não é crente, por você ser crente, o Senhor santifica tanto ele quanto ao seu filho. Olha que coisa maravilhosa que promove a santidade. Olha outro versículo, diz assim, 1 Pedro capítulo 3, versículo 14 e 15. Antes, santifique a Cristo como Senhor no seu coração, esteja preparado para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão e esperança. Como que você vai responder uma pessoa que pedir a razão da sua vida com Cristo, se não sendo santo? Imagina se as pessoas fossem santas quando estão dirigindo no trânsito. Imagine se as pessoas fossem santas quando estão fazendo seus negócios. Imagine os políticos se eles fossem santos. Imagine se todos os patrões fossem santos. Imagine se todos os trabalhadores fossem santos. Imagine se as pessoas fossem santas quando pensassem em suas condutas moral e ética. Eu lembro muito bem da história de José. Aquele homem sendo santo promoveu o Senhor através da vida dele, claro, uma grande transformação na casa de Potifar, a tal ponto daquela casa prosperar por causa da santidade que existia na vida daquele homem. Meus amados, vivemos em tempos de pandemia.
As recomendações do Ministério da Saúde, da OMS, são algumas que você já conhece certamente. Use máscara, mantenha o distanciamento social, lave bem as mãos, use álcool em gel, entre algumas outras recomendações. Mas eu gostaria de te dizer uma recomendação também, que não são esses órgãos que está te dizendo. A minha recomendação para você é a recomendação de Cristo para a sua vida. Se santifique. Se santifique. Faça como Cristo, que mesmo sendo homem e sendo Deus, se santificou. Foi tentado, sofreu, padeceu na cruz, mas foi santo. A recomendação para você hoje é: seja santo, como o vosso Pai é santo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.